A aposta do estado do Ceará na produção de hidrogênio verde ainda não foi percebida com a sua dimensão real. Para o secretário da chamada pós-pandemia, Célio Fernando Mello, é como se o Ceará estivesse diante de várias refinarias de petróleo, pela dimensão que o negócio tem. Um desafio para o Ceará é vencer a fome ao mesmo tempo que fala em tanta riqueza. Essa dicotomia é um momento de reflexão para o Estado. Esta é apenas uma das reflexões que o Célio Fernando vai fazer conosco no programa de hoje. Ele foi consultor do Anuário e se tornou depois secretário da pós-pandemia. O programa do Anuário já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, está aqui na TV, no YouTube, na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri, nos podcasts, nas plataformas Deezer e Spotify. E todos os conteúdos atualizados no site anuariodoceará.com.br. A edição impressa 2021-2022 do Anuário tem 13 capítulos e 680 páginas, um retrato completo do Estado em diferentes dimensões. Tem informação sobre infraestrutura, sobre economia, cultura, governo estadual, governo federal e muito mais. Hoje no programa, o secretário da chamada pós-pandemia, Célio Fernando Mello. Seja bem-vindo, Célio. Obrigado, Célio. Nesse nome você chama pós-pandemia, secretário de Regionalização e Modernização da Casa Civil. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder ter contribuído nesse documento, que é um documento que já é um patrimônio histórico do Estado do Ceará. Muito bem, então a minha primeira pergunta queria que você respondesse para o nosso público, o que é exatamente que faz a Secretaria, com esse nome complexo, com esse nome extenso, que eu estou resumindo para pós-pandemia. O que é que faz uma Secretaria pós-pandemia, na medida em que você tem outras pastas no governo que já tratam de diversas áreas que certamente precisam se conectar. O trabalho da sua Secretaria é, de alguma forma, ativar projetos diversos, é isso? Você vê toda a vida que a Casa Civil é uma assessoria ao governador do Estado. Ela procura fazer um trabalho de articulação e integração. Existe o chefe da Casa Civil, que é o Chagas Vieira, né, que faz um trabalho diretamente com o governador. As demais secretarias executivas auxiliam nessa articulação e integração entre as demais secretarias. Quando se fala no pós-pandemia, José, vou conceituar um pouquinho. Nós temos a retomada da economia, que tem sido dentro do Estado, aqueles decretos que sistematicamente são colocados e que são vistos ali mais pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Aí você tem também a recuperação da economia, e aí é mais uma versão que a gente espera dos trabalhos que têm sido desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho. Quando a gente fala do pós-pandemia, a gente está começando a falar de um novo mindset, uma nova forma de também ver essa realidade, cujo futuro foi acelerado pela crise sanitária. Então, nesse momento, o governador, na visão dele de estadista, entendeu que era importante a gente já começar a pensar o médio e o longo prazo, com os instrumentos já existentes, a exemplo do Ceará 2050 e outras peças que existem dentro do Estado, como o Ceará Veloz, que foi produzido por todo o governo, liderado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com apoio do Instituto de Planejamento do Estado, do PES, e que acabam contribuindo para que a gente possa fazer esse auxílio às demandas do governador e ao presidente do Estado. Então, na prática, como funciona, Célio? Você tem acesso a diferentes secretarias, você trafega pelas secretarias, é assim que funciona? Na verdade, a cada demanda que somos colocados, mas deixa eu me colocar mais diretamente. Nesse exato momento, nós temos que pensar o médio e longo prazo. Pensar o médio e longo prazo significa você ver os instrumentos investidos. Então, vou dar um exemplo. Ceará 2050. Ceará 2050 tem estratégias prioritárias, tem programas prioritários já definidos. O que é um projeto de Estado? É um projeto que foi conduzido num grande amplo diálogo com a sociedade. Então, participaram a Federação da Tributos, várias associações, Federação de Comércio, e todas essas entidades, tanto patronais como dos trabalhadores, para poder encontrar um resultado. Exemplo disso, a gente fala que cadeias prioritárias do Estado do Ceará foram definidas, cadeias prioritárias que parecem até simples. A gente pegar e dizer que as energias renováveis, a cadeia produtiva
das energias renováveis, estão dentro desse arcabouço. E você até citou o hidrogênio verde. O hidrogênio verde é uma extensão, uma derivada das energias renováveis. Só existe esse hidrogênio verde, quando se fala verde, é porque utilizamos as energias renováveis. Esse é um dos exemplos. Vamos pegar o exemplo agora do hidrogênio verde, você retomou. Você já tinha feito essa provocação na coluna, no jornal, numa entrevista, dizendo que a gente tem esse potencial, tem essa riqueza para ser explorada e que vai ao encontro de uma ansiedade muito grande do Ceará de subir no PIB, de aumentar a riqueza, enfim, e que esse sonho histórico do Ceará era muito associado ao combustível fóssil, era a refinaria. A refinaria que não veio nos anos 70, nos anos 80, nem nos anos 90, veio o governo Lula, teve pedra fundamental e não teve refinaria. E aí a gente vê que isso tudo está ficando muito velho, já ficou velho. Refinaria é algo que lida com combustível fóssil. O mundo está falando em outros valores, em carbono zero, etc. Como é que essa agenda do hidrogênio verde, ela consegue dialogar com o Ceará ansioso por resultado imediato? A sociedade a gente vai ter que aguentar. Quando a gente quer fazer uma transformação, é necessário um pouco de paciência, mas, obviamente, esse caminho, que é um caminho extenso e de médio e longo prazo, ele, ao ser construído, ele já vai criando expectativas de esperançar para a nossa sociedade. Colocando aqui a ideia da Casa Civil nesse papel, nós temos a liderança, obviamente, da fração de promoção de investimentos, junto à FEDEC, ao secretário Maragoni. Ele tem feito, nós vamos talvez ter aí, já foi manchete do jornal O Povo, já com quase 16 protocolos, uns já assinados, outros em andamento e outros já prospectados. Isso já está na agenda do Estado do Ceará, isso é muito forte. E quando a gente fala desses protocolos, nós começamos a falar de um novo Ceará a partir dessa mudança energética. Mas, em primeiro lugar, é o Ceará com estratégia climática global. Significa o seguinte: o Ceará poderá ser esse hub internacional do hidrogênio verde, ancorando o nível de hidrogênio. Por quê? Porque nós temos as vantagens competitivas pelos recursos naturais, altamente competitivos globalmente na produção das energias solar e eólica. Né? Então, isso favorece a aceitação do Estado do Ceará nesse posicionamento. Quando você fala com isso, que plataforma é? Não falar de hidrogênio verde, eu estou falando de estratégia climática. E nesse momento, quando a gente fala do hidrogênio verde, você já vê o Ceará, e aí eu vou fazer uma menção ao artigo, viu, você? O ESG 4.0, quando a gente fala de Environment, Social e Governance, ou o ambiental, o social e a governança. O Estado do Ceará deverá participar agora da COP26. Talvez seja a primeira vez que o Ceará vai participar. Mas isso já baseado no protagonismo do Ceará e o governo do Estado, do governador, tem se colocado para o Brasil e a América Latina. Então, nesse momento, a nossa narrativa da COP26 é uma estratégia climática global, falando desse momento que o Ceará vive tão rico, do mundo inteiro procurando para a instalação das suas usinas de hidrogênio verde aqui. Além disso, recentemente, e da visão do ESG, o Estado tem conversado já há algum tempo, mas está mais próximo, de abrir um escritório de projetos da FAO. Esse é um trabalho antigo, trabalhado com a Secretaria de Desenvolvimento para a Agricultura Familiar, junto à Secretaria de Proteção Social, junto à Primeira-Dama, junto à Vice-Governadora, que fala sobre projetos sociais de combate à fome. Então, esse escritório, um acordo, está sendo muito bem elaborado para poder fazer esse trabalho com esse escritório. E na governança, o Estado entrou como unidade subnacional, São Paulo, Minas e Ceará, pela primeira vez a OCDE, né, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, nos aceitou para fazer parte do programa Peer Review da OCDE para desregulamentação e desburocratização. Ou seja, nós estamos cumprindo o ESG e que isso é importante para a atração dos investimentos.
O cartão internacional quer ver, e principalmente não trabalhar o que eles chamam de greenwashing. Não é fazer de conta que você é dele, é entender que a sustentabilidade é um princípio inegociável e importante nessa mudança climática. É entender a preocupação do clima como uma questão ética e uma questão global. Então, o Ceará está se colocando dessa forma, não na forma de greenwashing. E isso é uma mudança. E nesse momento, na Casa Civil, nós estamos procurando, juntamente ali com a Secretaria do Meio Ambiente, que trata das questões de clima, juntamente com a Secretaria que trata da questão da fome, juntamente aí com esses arcabouços de regulamentação necessários e remete à questão da desregulamentação para a melhoria do ambiente do negócio, está sendo articulado. E essas coisas que estão acontecendo. É que é uma forma assim, nós estamos tendo o ESG como princípio de formulação de políticas públicas. Tá? E não só isso, nós estamos tendo esse trabalho da recuperação da crise, nos conectando de maneira mais robusta e institucional com órgãos internacionais, né, a ONU e etc. E no 4.0, iniciamos um trabalho de uma conversa que deve demorar um pouco com o Fórum Econômico Mundial. Olha, o Ceará está falando com todos os organismos internacionais, talvez num momento extremamente rico, talvez o governo federal busca também, porque você tem o Ministério das Relações Exteriores, essa esteira. E nós estamos participando, outros estados também, mas acredito que nós estamos participando de todas as frentes que são necessárias para institucionalizar um Estado que quer ser protagonista de uma estratégia tão importante como é o hidrogênio verde. Muito bem, voltando aqui para um aspecto importante. Você, quando estava no anuário, inclusive trabalhou como consultor do anuário, você era um homem do setor privado. Você está estreando, por assim dizer, com um cargo no setor público. Você até deu um suporte para o governo na estruturação da reforma do Estado, mas era uma participação não formal. A minha pergunta é, toda essa agenda dentro de um governo que tem que dar resultado a cada 2 anos, porque tem eleição para prefeito a cada 4 anos, para governador a cada 4, ou seja, você tem aí uma pressão a cada 2 anos de eleição. Como é que se concilia uma agenda que não é imediatista, nem pode ser, com objetivos que são de curto prazo? Talvez isso, José, tenha sido a parte mais interessante do tudo. No momento que você viu, eu falei em 2040, na hora que você começa a ver o Ceará 2050, e outros projetos que foram construídos no Ceará, e aí eu também cito aqui do Porto e de Trás, do próprio Ceará do Norte, do Estado, eu vou colocar uma coisa para você. Eu fico muito à vontade, eu não tenho sido cobrado por resultados imediatos. Os projetos são de Estado, e isso serviria para qualquer governo. Basta o governador Felipe Santana, o próximo governador, terá uma agenda institucionalizada. Essas construções têm sido feitas por leis e prédios. Não vejo muito problema. Talvez a minha questão pessoal e profissional é que tenha essa vontade, esse sabor de querer um resultado mais imediato, José. Mas eu compreendi, e como nesse meu outro lado, que você até citou, eu já tive algumas colaborações eventuais, a convite também do Estado para participar até do próprio Ceará 2050, da Previdência, da gestora de ativos, aí, da construção, da Serra Paz, e alguns parceiros privados, no interesse maior do Estado, e foi como cidadão colaborei. Nesse momento, mais de uma condição mais institucionalizada, com esse chapéu de secretário executivo na Casa Civil, e em nome do governador do Estado, né, que foi quem, vamos dizer assim, é signatário, se a gente pode dizer assim, chancela essa ideia de deixar um Estado mais consolidado estruturalmente para qualquer que seja o governo, eu estou me sentindo bem, porque você vê que todos esses assuntos, eles são assuntos que podem interessar a todo e qualquer governante, seja no Ceará ou qualquer estado do Brasil. E, obviamente, nós estamos com uma agenda bastante rica nesse sentido. E, como você colocou, eleições de 2 anos, para mim, é um sistema político deformado, muito difícil. Mas, nesse caso, o governo do Estado tem feito um trabalho no sentido de atender a agenda, vamos dizer assim, mais política interna de eleições,
e que confere aí hoje ao governador uma popularidade, além de ter sido eleito com quase 80% dos votos, uma popularidade de quase 80%, talvez a maior dentro dos governadores do Estado. Mas talvez pela capacidade que o governador tem de diálogo. Você sabe, eu fui presidente do Partido Novo, que dispensou a minha filiação ao Partido Novo, e nesse momento eu estou aqui servindo ao Estado, cujo governador é do Partido dos Trabalhadores, e ele escuta esse diálogo com todo respeito. Então, para mim, o que é importante não é um projeto de poder, que é o que fala no sistema político reformado que eleições de 2022 da forma como é. O que é mais importante é poder ter essa condição de estar servindo, ser escutado e estou sendo muito bem recebido. Então, hoje, eu não vi nenhum tipo de problema com relação, até agora, recente, problemas dentro das estruturas de poder que são naturais na governabilidade do Estado, que interferem com a governança, que é o que você disse. Eleições de 2 anos buscam uma governabilidade, uma forma de agir nas eleições, cuja a essência político-institucional ela tem sido prejudicada no Brasil, não é um caso do Ceará, é um caso nacional. O Brasil ele tem uma agenda que eu sempre lembro dessa frase recente da Rita Lee, não é? A gente deveria estar vivendo a época dos Jetsons e a gente está voltando para os Flintstones, ou seja, a gente está discutindo no Brasil democracia, quando na verdade a gente já deveria estar muito mais lá na frente. E o governo federal traz essa agenda do passado, discutir democracia, claro que a democracia é básica. E aí eu trazendo para o Ceará, muito estado no Brasil luta para pagar o funcionalismo em dia, e o Ceará faz isso desde os anos 80 do século passado, no primeiro governo Tasso, quando foi feito o chamado ajuste fiscal. Entre aquele ajuste fiscal do primeiro governo Tasso, Célio, Lima Matos, o secretário, para hoje, o Ceará não avançou muito pouco? Nos indicadores sociais, eu acho o seguinte, educação, a gente sabe que é referência no Brasil, né? E isso tem sido até copiado por outros países aqui. É óbvio que, dentro do Brasil, temos aí um caminho muito grande para ser percorrido, e aí você falou muito bem, já deviam ter superado a agenda só da democracia para esses outros pilotos, que de alguma forma, José, a gente está agora conseguindo fazer aqui no Estado do Ceará. Espero que isso continue na agenda local. Quando você fala das questões de finanças públicas, isso está lá no anuário, um debate muito bom, uma análise, que você pediu e recolheu a nossa equipe nesse sentido, o Ceará é interessante. Ele saltou um pouquinho agora, nos últimos anos, no investimento público. São 6 anos seguidos do investimento público em relação à receita positiva. O Estado do Ceará conseguiu manter essa posição. Né? Isso é bom, é excelente. Mas quando você vai ver um dos artigos lá dos anuários, a gente comenta a questão da seletividade. Devemos encaminhar pela seleção, pela avaliação, se esses investimentos públicos estão avançados e estão conseguindo encontrar. Você tem razão. Agora, problemas estruturais do Brasil, e isso tem a ver também com questões tributárias, questões administrativas, no campo fiscal, né, e a previdenciária. Em 2018, você sabe que o Estado do Ceará foi o primeiro a aprovar uma reforma da Previdência de verdade, com um regime de capitalização, um regime complementar de capitalização. Isso já foi instituído. Hoje, se houver um concurso público, você tem claramente uma limitação de um teto para de benefícios do Estado. Você não terá super salários na Previdência do Estado do Ceará. Então, isso é rompido. Mas foi um estudo, que você também conhece, que ele foi um estudo feito até 2089. E isso confere uma sustentabilidade à capacidade de investimento do Estado do Ceará. Outra questão, também já instituída, que é a gestora de ativos, é um marco muito importante, hoje capitaneada pela secretária Fernanda Faculaíba, e que vai ser muito importante. Você tem um olhar também de eficiência sobre todos os ativos patrimoniais, os ativos econômicos, que incluem as participações nacionais que o Estado tem, e também os ativos financeiros, que são dívidas, securitizações que são possíveis de capitalizar o Estado. Então, há essa transformação mais estrutural no sentido. Naquele momento,
você tinha um problema de não poder pagar folha. Hoje nós já estamos discutindo a capacidade de investimentos públicos e a sua sustentabilidade e também a seleção e avaliação desses investimentos públicos. Você está num outro patamar. Você não está mais vendendo o almoço para comprar o jantar. Você está vendo como a qualidade de vida pode ser melhorada. Mas, José, isso não é suficiente. A gente sabe disso. Muitas questões estruturais, e nós somos uma unidade nacional, deverão ser ainda transpostas e que não vão caber só ao Estado do Ceará. Mas é um avanço muito grande. O próprio Ceará 2050 tem ainda uma discussão se a sua institucionalização será por emenda constitucional ou simplesmente por uma lei. Mas isso é uma mudança. Não tem uma PPA de longo prazo como o Ceará tem pensado e discutido já há 2 anos. Então, 2 anos é muito pouco para a gente pensar que nós já estamos falando de uma agenda 2050. E o mundo fala de uma agenda 2050. Quando se fala de uma coalizão Under2 ou do carbono zero, as metas que são colocadas são as seguintes. Você ter os melhores esforços até 2030 para reduzir 50% o carbono dentro do Estado e do mundo, é isso que tem sido discutido em todos os países desenvolvidos, e até 2050 você está aí com o carbono zero. E o Estado do Ceará está procurando ser signatário desse movimento, inclusive já organizando aí também a institucionalização de decreto sobre essa visão. Quem sabe isso no futuro de uma lei, mas veja como é que isso ajuda a nossa transformação estrutural. Problema maior, IACO, que existe, obviamente, que fala sobre igualdade de oportunidades. Como você vai atender aquelas pessoas que ainda você tem, que é o que a gente chama de analfabetismo funcional. E no momento em que a mão de obra, José, precisa estar mais qualificada para o mundo 4.0, um mundo que está exigindo a inovação, a tecnologia, a ciência e exigindo essa qualificação maior. Então, nós temos que avançar numa velocidade muito grande com relação a isso. Aquelas pessoas que querem emprego, será que conseguem conseguir se empregar novamente? É muito difícil nessa transformação que o mundo está passando, não é só o Ceará. E as pessoas que hoje estão empregadas, elas têm uma necessidade muito forte de reconversão, de compreender essa que é a linha, como eu lhe disse, retomada, recuperação e pós-pandemia. Esse novo mapa mental, essa nova forma da gente olhar. Eu tinha só o Skype, antigamente como videoconferência. Hoje eu tenho só no meu celular 14 formas de eu fazer uma videoconferência dentro desse nosso mercado. Então, olha como é que a gente tem que acelerar tudo isso. E olha como muitas pessoas vão ter que buscar essa conformidade com essa adaptação a esses novos tempos, né? Então, é uma luta muito grande. Entendi o que você colocou, mas ainda tem um percurso. Mas acho que estamos avançando. Isso aqui é importante. Como esse tipo de agenda econômica do Ceará pode gerar impacto social, pode gerar impacto na vida de mais pessoas? Juscelio, você colocou bem. Esse é o binômio, incentivos fiscais e mão de obra barata. O que hoje é discutido, inclusive na própria indústria, é a internacionalização e, com isso, a busca de vantagens competitivas internacionais. Quando se fala de uma indústria de calçado ou têxtil que emprega muita gente hoje no estado do Ceará, você viu aí mais uma nova fábrica aí da Grandene sendo colocada e etc., nós estamos mudando um pouquinho esse conceito em todo o estado do Ceará, os atores que estão na atividade produtiva e também no Estado, essa visão complementar Estado-mercado, falando de economia criativa, falando de moda, falando de design, falando de inovação. Então, você tem vários ecossistemas de inovação que estão sendo colocados em todas as macro-regiões de planejamento, e isso numa discussão com a sociedade. E todos esses atores estão trabalhando. Nesse momento, você está criando essas oportunidades para reduzir esses hiatos. Pessoas que antes não tinham universidade, hoje já têm no interior. E mais, você também, a crise sanitária, com todas as dificuldades que a gente sabe, a gente sempre sabe que havia uma distância também para o atendimento remediado da própria saúde. Então, você já tem
mais hospitais regionais funcionando. Então, é muita coisa que acaba criando essa proteção e procurando fazer essa redução. E outros programas sociais, como foram colocados lá, mas sempre uma visão de inclusão produtiva para essa inclusão social. É dar dignidade, é buscar emprego. Você tem ali esses ecossistemas de inovação que, de repente, estão criando oportunidades para a população. As universidades estão lá. Então, isso deverá consolidar mais o interior. Quando a gente fala de hub, eu sempre coloco nessa nova teoria de desenvolvimento econômico que o Ceará tem formulado de forma sustentável, o hub é uma primeira etapa. A gente precisa das conexões. Você fala do hub aeroportuário, uma conexão é a França, que tem sido colocada aí, por exemplo, que melhora o fluxo turístico do estado do Ceará, que é uma vocação natural. Quando você fala, por exemplo, do hub portuário, a gente já começa a entender que a logística marítima está bem atendida também por uma outra forma de construção, que foi a venda de 30% da companhia que administra o Porto do Recife. Então, você tem ali o Porto de Rotterdam, que é uma porta de entrada para a Europa. Então, é uma grande colocação. Quando a gente fala desse hub tecnológico, ele começa com o cinturão digital. Recentemente, no programa, o governador do estado lançou o Ceará Conectado para atingir aos 184 municípios. Então, tudo isso sendo trabalhado, esse governo digital, junto à CEPLAC, lá, ao secretário Mauro Filho, e tudo está sendo muito bem conduzido para esse novo momento. Mas o hub, ele também está conectado a esses cabos interoceânicos, que já são 16, vão para 17, e que colocam também uma condição de vantagem competitiva de nanosegundos e de colocação de dados por fibra ótica. Né? Então, você liga fibra FOR, que é o cinturão da Fortaleza, com o cinturão digital do Estado, com essas linhas todas. Então, você também está criando, nessa esquina do Atlântico, uma vantagem competitiva. Temos aí, em tudo isso, obviamente, um avanço muito grande. O efeito água eólico e solar é um documento bastante interessante, que está todo mapeado e bem construído sobre esses recursos naturais do sol e do vento. Do outro lado, também já está concluído o agro da zona costeira, lá com a Secretaria do Meio Ambiente, e também o agro marinho, e fala das questões do mar. E hoje o secretário Arthur Bruno falava, inclusive, nós temos uma extensão territorial marítima, o dobro da extensão territorial terrestre do estado do Ceará. Então, você começa a criar também a oportunidade. E como isso chega à população? Eu tinha comentado, o que significa isso? Significa que porque você tem esses anos, essa condição e essa integração, essa interconexão, isso vai, obviamente, trazer grandes players, grandes protagonistas do mercado mundial, como Foxconn, que é ela australiana, que é ligada aos maiores mineradores do mundo, a FE, que é uma das maiores operadoras de energia da França e tudo, que fala de investimento de 5,8 bilhões de dólares, 5,8 bilhões de dólares, e fizeram emprego. Então você tem muitos números que vão chegar nessa nossa fronteira aí da pobreza, da extrema pobreza, e melhorar as condições do Ceará. Célio, teremos muito mais assunto para falar. Você começou a falar da economia do mar, eu sei que você é um entusiasta dela. Infelizmente, nosso tempo acabou, a gente tem que zarpar. Foi um prazer poder conversar com você. Parabéns pelo trabalho que foi feito pela BFA no anuário, a sua consultoria também. Boa sorte, então, na sua gestão na Secretaria do Pós-Pandemia. Muito obrigado, Célio. Obrigado a vocês, Célio. Parabéns mais uma vez ao grupo de comunicação Povo, a você principalmente. Eu vejo não só como o editor-chefe do anuário, mas também um amigo, a Luciana, que eu com grande respeito e admiração. Eu acho muito bom. E é muito bom essa parceria. A gente fica feliz, que é uma maneira da gente poder dar essa contribuição
à sociedade. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço, portanto, ao secretário Célio Fernando e a você pela audiência. Você pode acompanhar os programas especiais do Anuário na íntegra no canal FDR no YouTube. E você acessa todos os dados do Anuário no nosso site, anuariodoceará.com.br. Ou aqui, ó o livro na minha mão. Você pode acessar o livro, está nas bancas e livrarias. O programa especial do Anuário de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau.